Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e pânico. Vamos lá? Antes da gente começar, não esquece de dar um joinha aí, dar um like e se inscrever no canal caso você queira acompanhar mais conteúdos sobre terapia, sobre psicologia, ok? Bom, vamos começar falando o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma reação natural do corpo, isso é algo que é bem importante de falar, todo mundo apresenta ansiedade. E a ansiedade até é importante para nos proteger de perigos, né? A ansiedade e o medo são dois sentimentos, duas sensações muito ligadas, muito parecidas, muito parceiras ali. Se não existisse o medo, por exemplo, a gente poderia atravessar a rua sem olhar para os lados e morrer, e ser atropelado, né? A ansiedade causa algo semelhante no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu estiver dirigindo em algum lugar e perceber um carro vindo na minha direção, perceber um carro desgovernado, além do medo, o meu corpo vai produzir ansiedade. Para quê? Para eu ficar em alerta e desviar e fazer alguma coisa, me proteger, né? O ruim é quando essa ansiedade começa a aparecer no dia a dia e mesmo quando não há nenhum perigo ali, né? Então, essa que é a diferença também do que é ansiedade normal e ansiedade patológica, ou seja, a ansiedade que já virou uma doença. A ansiedade normal, como eu estava falando, ela aparece apenas quando nós estamos perto de passar por algum perigo, né? Correndo algum risco. Então ela aparece como proteção. Ou ela também pode aparecer antes de algo muito importante, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego, né? Aquela ansiedadezinha, aquele medinho que causa, também é uma ansiedade natural. A ansiedade passa a ser patológica quando ela aparece numa frequência muito grande no dia a dia, mesmo que nada ao redor esteja acontecendo de errado, você vai se sentir ansioso, com medo, com uma sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer minuto, sintomas físicos da ansiedade como falta de ar, coração palpitando, dores de barriga, dores no corpo vão aparecer também com frequência, mesmo que nada esteja acontecendo. E mesmo antes de uma prova, de uma entrevista, se você perceber que a sua ansiedade é muito além, é muito grande, e você está sempre imaginando, por exemplo, que você não vai conseguir passar a entrevista de emprego nunca, que você vai sempre se dar mal, que você vai sempre se dar mal na prova, que você nunca vai conseguir tirar uma nota boa, mesmo que as provas anteriores te provem que você consegue, e isso também já faz parte de uma ansiedade patológica. E aí já junta até em duas perguntas muito recorrentes. Quando procurar ajuda e se eu preciso tomar medicação por conta da ansiedade? Bom, quando procurar ajuda é quando você perceber que esses sintomas, que essa ansiedade, que essa situação está prejudicando a sua qualidade de vida. Ou seja, você está sentindo esses sintomas praticamente todo dia, mesmo que esteja tudo bem ao seu redor, você já não consegue dormir muito bem, a sua alimentação foi prejudicada, você percebe que por conta dos sintomas da ansiedade você também está fazendo abuso de substâncias ou substâncias ilícitas, né, como drogas ou álcool, ou até excesso de cafeína, excesso de doce, né, pode gerar compulsões também por compras, por exemplo. Você pode se afastar de pessoas, deixar de frequentar locais. Ou seja, quando você perceber que a sua qualidade de vida não está boa, algo está acontecendo, esses sintomas estão mais fortes do que deveriam estar, tá tudo bem, mas você continua se sentindo mal, é hora de procurar ajuda, né? Precisa tomar medicação? Quando os sintomas da ansiedade já estão muito fortes, é legal sim iniciar uma medicação, porque a medicação vai atuar diretamente nos sintomas, melhorando a sua qualidade de vida, e daí na terapia a gente vai trabalhando todas as muitas questões que envolvem a ansiedade, as causas, as consequências que ela te trouxeram, possíveis traumas que podem ter te levado a isso, crenças que te levaram a isso, enfim, a gente vai trabalhar com toda a parte subjetiva que o medicamento não trabalha. Bom lembrar também que existe a crise de ansiedade
e a crise de pânico, e algumas pessoas ainda têm bastante dúvida em relação a qual a diferença entre crise de pânico e crise de ansiedade. A maioria das pessoas acha que a única diferença é que crise de ansiedade tem sintomas mais leves e a crise de pânico tem sintomas bem intensos. De fato, é uma das diferenças entre elas, né? Primeiro vamos falar rapidinho dos sintomas de uma crise de pânico ou de ansiedade. Coração acelerado, falta de ar, suor, dores no corpo, dores de barriga, sensação de estar fora do corpo, sensação de perda de controle, sensação de morte também, que algo de ruim vai acontecer, pensamentos negativos, né? São os sintomas mais frequentes, mais conhecidos. Mas além da diferença em intensidade de sintomas, uma outra diferença muito importante de saber em relação à crise de ansiedade e de pânico é que a crise de pânico ela aparece de modo abrupto, ou seja, ela aparece de repente, dura ali cerca de 20 minutos e depois ela some. E pode ser que ela volte algum dia ou nunca mais apareça também, né? Agora a crise de ansiedade, elas têm esses mesmos sintomas de um modo mais leve, de fato, mas a crise de ansiedade dura alguns dias. Ou seja, por exemplo, hoje eu acordei com uma sensação de que algo de estranho vai acontecer, tô meio estranha mesmo ao meu redor estando tudo bem. Ok. Amanhã eu acordo com uma falta de ar, uma dificuldade de respirar, não tão intensa, né? Consigo levar meu dia normal, mas fica aquela coisinha ali me incomodando. No dia seguinte eu já apresento uma dor de barriga, uma dor no corpo, percebo que meu coração também tá um pouquinho mais acelerado que o normal. No dia seguinte eu começo a ter muitos pensamentos ruins, negativos, nem consigo identificar muito bem. É uma crise de ansiedade, né? Então a crise de ansiedade ela perdura ali alguns dias e a crise de ansiedade ela está presente apenas em pessoas que apresentam de fato ansiedade, um transtorno de ansiedade. Já uma crise de pânico, qualquer pessoa pode apresentar uma crise de pânico um dia na vida, mesmo que essa pessoa não seja ansiosa. Tá? Então, é muito importante de perceber se você está sentindo esses sintomas durante alguns dias e eles não cessam, você está tendo uma crise de ansiedade. E daí, voltando àquela pergunta, quando procurar uma ajuda, um tratamento, uma terapia, aí está uma resposta também, né? Quando você perceber que isso está perdurando nos seus dias, na sua vida, consequentemente vai prejudicar a sua qualidade de vida, é hora de procurar ajuda. Bom, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas em relação à ansiedade. Mais dúvidas, deixem aqui nos comentários ou lá no meu Instagram também, onde tem conteúdo diário sobre ansiedade. Eu espero vocês no próximo vídeo.